Quantas vezes você já se pegou pensando: por que para mim tudo é tão difícil? Porque parece que a vida dos outros flui e a minha é só luta, só falta, só aperto. Sabe? Isso não é só sobre dinheiro. É sobre aquela sensação de viver sempre no limite, emocionalmente cansado, espiritualmente esgotado, como se a escassez tivesse se instalado em todas as áreas da sua vida. Hoje, eu quero te dizer algo que vem direto do coração de Deus. Ele não te criou para viver nessa prisão emocional e financeira. Há uma abundância reservada para você, uma vida de provisão, de portas abertas, de libertação dessa mentalidade de escassez que tanto te sufoca. A palavra diz em Filipenses 4:19: o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo as suas riquezas na glória em Cristo Jesus. Então respira fundo e fica comigo até o final, porque hoje vamos juntos romper com todo o espírito de miséria e abrir espaço para tudo o que Deus tem preparado para a sua vida. Você já parou para pensar quantas vezes aceitou menos do que merece? Não porque era o melhor para você, mas porque lá no fundo achava que não podia ter mais. Sabe aquela voz interna que diz: eu não nasci para isso, isso não é para mim, tem gente melhor, tem gente mais capaz? Pois é, isso não é só pensamento, isso é um bloqueio, uma raiz emocional, uma forma de enxergar a vida que te prende num ciclo de limitação. E o pior, a gente vai se acostumando com isso. Vai aceitando migalhas emocionais, financeiras e até espirituais. Como se fosse o normal. Como se viver com medo da próxima conta fosse o destino. Mas Deus não te criou para viver limitado. Ele é um pai de abundância, de provisão, de novos começos. Talvez você cresceu ouvindo frases como: dinheiro não dá em árvore. Quem nasce pobre, morre pobre. Ou até aquele famoso: a vida é difícil mesmo, aceite. Palavras que, de tanto serem repetidas, foram criando raízes dentro de você. E sem perceber, sua mente foi sendo programada para esperar pouco da vida. Ou seja, você parou de sonhar, parou de acreditar que poderia prosperar e começou a se contentar com o básico, com o mínimo, com a sobrevivência. Mas hoje, Deus está te chamando para uma nova estação. Uma estação onde você vai começar a olhar para si mesmo e para sua vida com os olhos da fé, e não mais com os olhos da escassez. Eu sei que falar de abundância quando as contas estão atrasadas, ou quando o salário mal dá para o mês, parece até um pouco distante da realidade. Mas sabe o que é fé? É justamente acreditar naquilo que os olhos naturais ainda não conseguem ver. É confiar que Deus já está preparando caminhos, conexões, oportunidades, mesmo que agora você não consiga enxergar como tudo isso vai acontecer. Em 2 Coríntios 9:8, a palavra diz: e Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, superabundeis em toda boa obra. Ou seja, Deus tem poder de mudar completamente o cenário, de transformar o pouco em muito, de abrir portas onde antes só havia paredes. E talvez você pense: mas eu não sou uma pessoa de negócios, não tenho talento para grandes coisas, minha vida é simples. E é exatamente aí que entra o agir de Deus. Abundância não é só ter muito dinheiro guardado, abundância é ter paz, é ter saúde emocional, é ter oportunidades, é não viver mais sob o peso da ansiedade e da comparação. Sabe quando você olha para a vida dos outros e pensa: por que para eles dá certo e para mim não? Isso vai mudando quando você entende que o que Deus tem para você é único, é personalizado, é no tempo certo e da maneira dele. Mas vai chegar. Às vezes, o maior inimigo da abundância não é a falta de oportunidades, mas a forma como você se enxerga, a forma como você se posiciona na vida. Sabe aquele sentimento de indignidade? Aquela sensação de que você não é bom o suficiente?
Isso te bloqueia, te paralisa, te impede de dar passos maiores. E sabe, Moisés também se sentiu assim quando Deus o chamou. Ele disse: "Quem sou eu para fazer isso?" Mas Deus não estava olhando para a limitação dele. Deus estava olhando para o propósito. E é assim com você também. Deus não está focado nas suas limitações. Ele está olhando para o potencial que Ele mesmo plantou dentro de você. Então hoje eu quero te convidar a fazer uma coisa simples, mas profunda. Mudar o diálogo interno. Sabe aquela conversa que você tem com você mesmo quando está deitado à noite, pensando na vida? Comece a declarar vida, provisão. Comece a dizer para si mesmo: eu sou filho de um Deus que cuida de mim. Eu não nasci para viver em escassez. Minha história não termina assim. Isso pode parecer pequeno, mas é aí que a transformação começa. Na mente, no coração, nas palavras que saem da sua boca. Provérbios 18:21 diz: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. E lembre-se, abundância também é emocional. É acordar de manhã com gratidão. É olhar para o pouco que tem e conseguir enxergar que é só o começo, que Deus tem mais. Não é sobre negar a realidade, mas é sobre enxergar a realidade com os olhos da esperança. É entender que o que está difícil hoje não define o que Deus pode fazer amanhã. O tempo de escassez pode até ter feito parte da sua história, mas ele não precisa ser o capítulo final. Deus tem para você um tempo de crescimento, de provisão, de multiplicação, de cura emocional, de restauração da sua dignidade. Levanta a cabeça, respira fundo e abra o coração, porque a partir de hoje você não vai mais viver como quem mendiga bênçãos, mas como quem se posiciona como herdeiro das promessas de Deus, como alguém que sabe que tem direito a viver uma vida plena, uma vida de paz, de provisão e de recomeços. Essa é a abundância que o Pai separou para você. E sabe o que é mais triste? É que muitas pessoas acabam se adaptando ao pouco, ao insuficiente, como se isso fosse uma espécie de identidade. Elas começam a dizer para si mesmas frases como: "Ah, eu sou assim mesmo. Eu não nasci para ter muito." Ou até: "O importante é sobreviver." Só que quando você aceita isso como verdade, você fecha as portas para o novo de Deus. É como se no fundo você estivesse dizendo para Ele: "Eu não acredito que o Senhor pode fazer mais por mim." Mas hoje, essa mentalidade precisa ser quebrada. Você precisa abrir espaço dentro de você para acreditar de novo, para esperar coisas boas de novo, para sonhar sem medo de se frustrar. Talvez você esteja vivendo aquele ciclo cansativo, onde tudo o que entra já sai, o dinheiro mal chega e já tem destino. O emocional vai se desgastando, a saúde começa a sentir os impactos, o sono fica agitado, os pensamentos teimam em te lembrar das contas, das dívidas, das necessidades, e parece que o amanhã sempre carrega mais preocupações do que soluções. E isso vai consumindo a sua alegria de viver, vai tirando a sua capacidade de sonhar. Mas deixa eu te lembrar de algo. O mesmo Deus que multiplicou os pães e os peixes, que fez o azeite da viúva não acabar, é o Deus que hoje cuida de você. Isaías 41:10 diz: "Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça." E sabe o que eu quero que você entenda? Abundância também é emocional, é espiritual, é mental. Antes de acontecer no seu bolso, ela precisa acontecer na sua mente. Ou seja, você precisa se ver como alguém que pode, que merece, que é amado por Deus e que tem direito a viver uma vida com dignidade. Não estou falando aqui de viver uma vida de luxo desenfreado, mas de ter o suficiente e ainda poder abençoar outras pessoas.
de viver com leveza, sem aquele peso constante de que a qualquer momento tudo vai desabar. Porque Deus é um Deus de equilíbrio, de provisão, de respostas, e Ele se alegra em te ver prosperando. E eu sei que talvez agora você esteja pensando, mas como começar a mudar isso? Por onde eu começo? Comece pelas palavras, pelos pensamentos, pelas pequenas atitudes do dia a dia. Ao invés de acordar e já se lamentar, comece o dia agradecendo. Ao invés de repetir que a vida é difícil, declare que Deus está no controle. Isso não é fingir que os problemas não existem. É escolher olhar para a vida com os olhos da fé. É o que diz em Romanos 12:2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ou seja, o primeiro lugar onde Deus vai operar a mudança é dentro de você. Talvez você já tenha vivido tantas frustrações financeiras, emocionais, familiares, que o seu coração criou uma espécie de proteção, como se fosse melhor não esperar muito para não se decepcionar depois. E eu entendo, porque isso é uma defesa natural da alma, uma forma de evitar a dor. Mas hoje eu te convido a deixar Deus quebrar essas barreiras, a permitir que Ele entre nessas áreas da sua vida que você já tinha até desistido de orar, de acreditar. A sua história não termina nesse cenário difícil. Há páginas novas que Deus quer escrever, capítulos de provisão, de restauração, de recomeço. Tem dias que o peso parece tão grande que a vontade é de parar, de desistir, de se conformar. Mas escuta, você não está ouvindo essa mensagem por acaso. Deus te trouxe até aqui para te lembrar que Ele ainda está no controle, que Ele está preparando o terreno, que aquilo que hoje parece escasso, amanhã pode se tornar abundante. Não desista de plantar boas sementes, de ser fiel no pouco, de confiar mesmo sem entender. Porque o tempo de Deus é perfeito e a provisão vem, muitas vezes, no momento em que a gente menos espera. E sabe o que mais? Tem bênçãos que Deus segura por um tempo, não porque Ele quer te castigar, mas porque Ele está te preparando emocionalmente para receber. Deus sabe que algumas coisas, se chegassem antes da hora, poderiam te destruir, poderiam alimentar o orgulho ou te levar para longe dele. Por isso, Ele trabalha primeiro dentro de você, te fortalecendo, te amadurecendo, te ensinando a confiar. Como diz em Deuteronômio 28:12, o Senhor abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no tempo certo. Ou seja, no tempo certo, não vai faltar. Então, ainda que hoje você esteja olhando para um cenário que parece impossível, creia, Deus já está movimentando as coisas ao seu favor. Pessoas certas vão cruzar o seu caminho, oportunidades novas vão surgir, portas vão se abrir, recursos vão chegar de onde você nem imagina. O que Ele promete, Ele cumpre, não porque você merece, mas porque Ele é bom, porque Ele é Pai e porque Ele ama cuidar de você. E uma das coisas mais importantes que você precisa entender é que a abundância não começa do lado de fora, começa do lado de dentro. Muitas vezes as pessoas pensam que quando tiverem mais dinheiro, mais oportunidades, ou quando as coisas melhorarem, aí sim elas vão ter paz, vão ser felizes, vão se sentir realizadas. Mas a verdade é que Deus primeiro trabalha no seu interior. Ele precisa alinhar o seu coração com os princípios dele. Precisa te ensinar a ter uma mente de confiança e gratidão, antes mesmo de colocar nas suas mãos aquilo que você tanto deseja. Porque se a sua mente continuar presa na escassez, você pode até receber bênçãos, mas vai continuar vivendo com medo de perder, com aquela sensação de que nunca é suficiente. Por isso, o primeiro passo é mudar aqui dentro, nos pensamentos, nas atitudes, na forma de olhar para a vida. E sabe, uma coisa que muitas vezes atrapalha o fluir da provisão de Deus é a comparação.
Quando você olha para o lado e começa a medir a sua vida com a régua dos outros, você se frustra, se desanima e acaba perdendo a alegria de viver o seu próprio processo. Cada pessoa tem um tempo, um caminho, uma história que Deus está escrevendo de forma única. O que o outro conquistou em um ano, talvez Deus vá te dar em um mês. Ou talvez Ele queira fazer de forma totalmente diferente na sua vida. Como diz em Eclesiastes 3:1, tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Ou seja, o que Deus tem para você vai chegar, mas no tempo certo. Outro ponto importante: cultive hábitos de sabedoria. Muitas vezes a gente ora por provisão, por portas abertas, mas continua tomando atitudes que nos prendem ao ciclo da escassez. Gastar além do que se pode, não fazer planejamento, não ter controle sobre o que entra e o que sai. Tudo isso são comportamentos que impedem a prosperidade de permanecer. Não adianta Deus te dar mais se você não souber administrar o que já tem. Por isso, comece organizando as pequenas coisas. Honre o pouco, valorize cada oportunidade. Porque Deus sempre honra quem é fiel nas pequenas responsabilidades. E cuidado também com as palavras que saem da sua boca. Às vezes, sem perceber, a gente acaba amaldiçoando a própria vida, dizendo coisas como: nada dá certo para mim, eu nunca vou conseguir sair dessa situação, minha vida é uma luta eterna. Essas frases, ditas repetidamente, criam uma atmosfera negativa ao nosso redor. A Bíblia diz em Provérbios 6:2 que você está enredado com as palavras da sua boca, está preso com as palavras dos seus lábios. Ou seja, muitas vezes somos nós mesmos que criamos as correntes que nos prendem. Por isso, a partir de hoje, escolha falar palavras de vida, de fé, de esperança. Outra coisa que eu quero te aconselhar com muito carinho: pare de alimentar a sua mente com notícias negativas o tempo todo. Eu sei que a realidade é difícil, que existem problemas no mundo inteiro, mas ficar se enchendo de medo, preocupação e pânico só vai aumentar a ansiedade e a sensação de impotência. Se encha mais da palavra, escute mensagens que edificam, leia conteúdos que te tragam esperança, encha o seu coração de fé, porque aquilo que alimenta a sua mente acaba moldando também as suas atitudes e as suas emoções. Como diz em Filipenses 4:8, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. E quando o medo bater, porque ele vai bater, escolha responder com fé. Quando vier aquele pensamento de que não vai dar certo, que vai faltar, que você não vai conseguir, lembre-se de tudo que Deus já te sustentou até aqui. Olha para trás e veja quantas vezes Ele te livrou, te deu forças, te abriu caminhos onde parecia não ter saída. A fé não é a ausência de medo, mas é a escolha de continuar mesmo com medo. É a decisão de confiar, mesmo sem ter todas as respostas. Também é importante você cuidar das suas conexões, das pessoas com quem você anda, com quem você conversa, com quem você compartilha seus planos e sonhos. Tem gente que só sabe olhar para a vida com pessimismo, que só sabe apontar o que está errado, que vive dizendo que nada vai melhorar. Essas vozes podem contaminar sua fé, podem enfraquecer sua esperança. Cerque-se de pessoas que te levantam, que te lembram de quem Deus é, que te ajudam a manter o olhar para frente. Relacionamentos saudáveis fazem toda a diferença quando o assunto é romper com a escassez emocional e espiritual. Aprenda a descansar em Deus. Às vezes, o nosso maior problema não é nem a falta, mas a ansiedade que ela gera. Aquele peso constante no peito, aquela preocupação que não te deixa dormir, aquele pensamento acelerado que te faz imaginar 1000 cenários ruins antes mesmo de acontecerem.
Mas sabe, Deus cuida até dos detalhes. Quando você entrega de verdade, Ele trabalha enquanto você descansa, como diz em Salmo 37:5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Então, vai respirando fundo, vai entregando cada preocupação, porque o Deus que prometeu é fiel para cumprir. Uma das armadilhas mais sutis da escassez é quando ela começa a roubar a sua identidade. Você começa a se ver como alguém pequeno, como alguém que nasceu só para sobreviver, como se a vida fosse uma luta constante, sem direito a descanso ou alegria. E aos poucos, isso vai afetando até o modo como você se relaciona com as pessoas. Você começa a recusar oportunidades porque já acha que não vai dar certo. Começa a se auto-sabotar, dizendo para si mesmo que não é capaz, que não merece, que é melhor nem tentar. Mas deixa eu te lembrar de algo muito importante. Você é filho de Deus e filho tem direito à herança. Você não é um caso perdido, você não é um acidente e sua história não é um erro. Deus te formou com amor, com propósito, com promessas que ainda estão de pé. Jeremias 29:11 diz: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Isso significa que Deus já tem um plano para te tirar desse ciclo de escassez. Outra coisa que precisa mudar é a forma como você reage diante dos desafios. Sabe aquele momento em que chega uma dificuldade, uma notícia inesperada, um gasto que você não estava esperando? A sua reação a isso faz toda a diferença. Tem gente que na primeira dificuldade já diz: tá vendo? Sabia que não ia dar certo, mais uma luta, mais um problema para minha coleção. Mas Deus quer te ensinar a olhar para as dificuldades como oportunidades de crescimento, de amadurecimento, de fortalecimento da fé. Não é fácil, eu sei, mas toda vez que você escolhe reagir com fé, com esperança, com confiança, você está dando um passo para romper com a mentalidade de escassez. Porque o que Deus quer fazer na sua vida vai muito além das circunstâncias atuais. Ele está preparando algo maior. E sabe, outro segredo espiritual muito profundo é a gratidão. Às vezes, a gente fica tão focado no que falta que esquece de agradecer pelo que já tem. E a ingratidão é como uma trava na nossa vida emocional e espiritual. Ela fecha as portas da alegria, da paz e até mesmo da prosperidade. Quando você escolhe agradecer, mesmo em meio às dificuldades, você está dizendo para Deus: Senhor, eu confio. Eu reconheço o que o Senhor já fez. E eu sei que o Senhor ainda fará muito mais. Isso muda a atmosfera ao seu redor. Muda a forma como você pensa, como você sente, como você reage. Como diz em 1 Tessalonicenses 5:18, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Gratidão é chave, é semente, é a atitude de quem já rompeu com o espírito de escassez. E sabe qual é outro passo fundamental? Se abrir para aprender. Muitas vezes, Deus quer nos levar para um novo nível, mas a gente resiste, por orgulho, por medo, por costume. Tem gente que não aceita mudar os hábitos, não aceita aprender algo novo, não aceita ouvir um conselho. Mas deixa eu te falar uma verdade com muito amor. Deus usa processos para nos ensinar a viver a abundância. Pode ser que Ele coloque pessoas no seu caminho que vão te dar orientações. Pode ser que Ele te mostre novas formas de administrar sua vida. Pode ser que Ele te leve para situações que vão exigir de você um posicionamento novo. Então, esteja aberto. Peça a Deus sabedoria, discernimento. Peça que Ele te mostre o que precisa ser ajustado, onde você precisa crescer, porque a abundância começa também com o aprendizado. E por fim, lembre-se sempre, a sua identidade não está no saldo da sua conta.
Não está na quantidade de coisas que você tem, nem nos títulos que você carrega. A sua identidade está em Deus. Você é amado, escolhido, separado e chamado para viver uma vida plena, equilibrada e cheia de propósito. Eu te convido agora a fechar os seus olhos e, se puder, colocar a mão no seu coração e orar comigo com fé, com sinceridade, sabendo que Deus ouve cada palavra e que Ele está perto, tão perto, que nesse momento Ele está aí com você. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento, com o coração quebrantado e cheio de fé, eu me coloco na Tua presença junto com essa pessoa que está me ouvindo agora. Pai, o Senhor conhece cada lágrima, cada pensamento, cada luta silenciosa que ela tem enfrentado. O Senhor sabe das noites mal dormidas, das preocupações, dos medos e dessa sensação constante de que as coisas não vão mudar. Mas em nome de Jesus, eu clamo ao Senhor agora, que toda cadeia de escassez, toda mentalidade de limitação, todo espírito de medo, de insuficiência, caia por terra neste momento. Deus, toca na mente dessa pessoa, traz cura emocional, liberta de todo pensamento negativo, de toda crença limitante. Arranca, Pai, toda raiz de pobreza emocional e espiritual e planta agora a semente da esperança, da confiança, da fé renovada. Senhor, abre os olhos espirituais dessa pessoa, faz com que ela consiga enxergar as oportunidades, as portas que o Senhor está preparando, fortalece a coragem dela para dar os próximos passos, para agir com sabedoria, com fé, com equilíbrio. Pai, abençoa as finanças, traz provisão, traz novos recursos, novas conexões, ideias criativas, estratégias. Coloca as pessoas certas no caminho dela e fecha as portas que não vêm de Ti, mas abre, Senhor, todas aquelas portas que vão trazer vida, dignidade e prosperidade. Que ela sinta o Teu cuidado em cada detalhe e que a paz, que excede todo entendimento, comece a preencher agora o coração, tirando toda a ansiedade, toda a aflição, toda a inquietação. Eu profetizo em nome de Jesus um novo tempo, um tempo de portas abertas, de crescimento, de recomeços e de vitória sobre toda limitação, em nome de Jesus. Amém. Se você crê e recebe, digita nos comentários o seu amém. E se essa mensagem falou com você, não guarde só para você. Compartilhe com alguém que também precisa ouvir, que também precisa de esperança, de fortalecimento, de um novo começo. Que Deus te abençoe e que você nunca mais se esqueça. Você nasceu para viver o melhor de Deus, com dignidade, com equilíbrio, com abundância e com o coração cheio de paz. Até a próxima.